Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer poder participar aqui com vocês do ciclo de palestras de formação para professores. Eu sou o Dr. Rodrigo Soares Pereira, sou advogado especialista na área de direito administrativo e constitucional e estou aqui para falar hoje para vocês um pouco sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, uma lei que traz muito problema e muita solução também, por incrível que possa parecer. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, antes eu preciso fazer algumas considerações. Em razão do tempo, obviamente, eu não vou conseguir explorar os 267 artigos que a lei comporta, tá? Então, essa daqui é uma pincelada do que pode ser o ECA. Segundo ponto, para que a gente possa estudar legal o tema, temos que considerar que Segundo ponto, para que a gente possa analisar adequadamente o ECA, nós temos que esquecer aquele preconceito que existe em relação à norma, né? Porque nós sabemos muito bem que ela é muito atrelada a um lado negativo, a um lado penal da questão de sua aplicação, tá? E terceiro ponto, é muito importante que você, professor, você, diretor de escola, se dê a oportunidade de analisar os artigos da lei passo a passo, porque é uma lei extremamente relevante, como eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiro vamos passar por uma análise técnico-jurídica, né, do que seria aí o ECA, a estrutura dele. Na verdade, um estatuto, o que ele é? Ele é uma junção de vários princípios e regras, onde teremos o estabelecimento de direitos, deveres, obrigações, né, naquele conglomerado legal respectivo à aplicação para uma área específica. Tá? Consequentemente, o ECA ele traz ali todo esse bojo, todo esse corpo de normas e princípios voltadas exatamente à proteção da criança, atribuindo deveres, inclusive, não apenas à criança, ao adolescente, mas também aos pais, ao Estado, à sociedade como um todo. Então, a abrangência dela, o alcance dela é muito grande, tá? Ou seja, o ECA é a primeira legislação que disciplina, de fato, a relação da criança e do adolescente com o Estado, né? Pois veja, embora nós tenhamos dentro da própria Constituição Federal, Código Civil, outras normas que abrangem sim a criança, até então nós não tínhamos a criança e o adolescente vistos efetivamente como cidadãos, né? E o ECA veio exatamente para tapar esse tipo de problema. Inclusive, ele é embasado exatamente na Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, de 1979, bem como na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Que é, obviamente, definida pela ONU. Tá? É até hoje considerada uma das melhores legislações voltadas para o público infanto-juvenil do mundo. Tá? É uma norma extremamente avançada e que, inclusive, já recebeu algumas atualizações, as quais eu posso citar aqui a lei da adoção, a lei do Sistema Nacional Socioeducativo e também a lei da primeira infância. São leis extremamente importantes e que congregam aí, somam no Estatuto da Criança e do Adolescente a força protetiva da norma para esse público especificamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então da origem do ECA para a gente entender como que chegamos efetivamente nessa norma e, consequentemente, a gente conseguir também observar um pouquinho do espírito dessa lei, né? A gente poder falar um pouquinho da finalidade dela mais à frente. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é que, desde o Brasil colônia, né, nós não tínhamos uma preocupação muito específica com as crianças de um modo geral. Por quê? Havia um entendimento de que criança, ela vinha de uma família boa, de uma família
né, de posses, né? Então, não havia uma preocupação ali no Brasil Império de proteger as crianças com o futuro do país, digamos assim, até porque havia muita mortalidade, né? Não haviam referências de saneamento básico que nós temos hoje, né? A realidade era outra, né? Até a demografia, podemos dizer assim, era outra. Então, nós vemos aqui para o nosso estudo que a primeira assim, norma que a gente pode dizer que surgiu relativa à proteção da criança, ela consiste na 7 propôs que em nenhum momento o Estado ou a sociedade poderia permitir que uma criança viesse a ser discriminada ou prejudicada, né, garantindo a ela direito à saúde, à educação, a não discriminação, a não violência, né? Ou seja, a Constituição impôs uma obrigação a todos de zelar pelas crianças, afinal eles são o futuro da nação, né? E, consequentemente, da Constituição Federal é que nós temos efetivamente a entrada do ECA. O ECA, ele foi promulgado por meio da Lei 8.069 de 1990, tá? E ele traz em seu bojo muitas normas que se conectam, como a gente vai ver mais pra frente, a uma estrutura gigantesca que muita gente não se dá conta. Então, assim, como eu falei no princípio, a gente tem que estudar o ECA de forma distante de uma visão discriminatória, tá? Porque não é uma lei que trata especificamente de criminalidade infanto-juvenil, tá? É uma lei que trata de uma coisa muito maior, tá bom? Então vamos lá, vamos agora falar da finalidade do ECA. E agora que a gente tem mais ou menos aí um pouquinho de alguns pontos históricos relevantes para a gente chegar na promulgação do ECA, fica um pouco mais fácil de entender qual é a sua real finalidade, tá? Então o ECA, ele busca garantir para a criança e para o adolescente a proteção integral, tá? Isso está lá no artigo 1º da lei, é logo o primeiro artigo. E o que seria, então, a proteção integral da criança e do adolescente? É uma proteção que não o deixe desamparado em nenhum ponto da sua vida, do seu desenvolvimento enquanto ser humano. Ou seja, é uma hiperdignificação dos direitos humanos daquela pessoinha, tá? Então, é evitar ao máximo possível que essa criança venha passar por algum tipo de constrangimento, ou que ela deixe de ter alguma oportunidade, ou que o Estado seja omisso, ou que a sociedade seja omissa, ou que os pais sejam omissos no tratamento e no desenvolvimento daquela criança, para que ela possa efetivamente se desenvolver, amadurecer, né, e ter condições de ingressar posteriormente no mercado de trabalho, desenvolver riqueza e, consequentemente, dar continuidade ao Estado brasileiro. Bom, como eu falei um pouquinho antes, o ECA é uma norma multidisciplinar, tá? Ou seja, ela congrega em si institutos de várias esferas de direito diferentes, tá? Então, quando eu falo em saúde, educação, dignidade da pessoa humana, eu estou falando da esfera de direito constitucional, ou seja, ela está complementando o texto da Constituição Federal para enfatizar que a criança e o adolescente tem que ter tudo que está ali escrito garantido, tá? Eu tenho dentro dele também normas de direito civil, eu tenho artigos que falam sobre a família, sobre a adoção, né? Sobre o tratamento dessa criança dentro desse contexto de vulnerabilidade, né? Como que o Estado vai vai atender essa criança, né, numa necessidade. Quer dizer, eu já estou entrando numa esfera de direito administrativo, eu tenho regras
que dizem a respeito da proibição de exposição dessa criança para exploração do trabalho, né, para que ela possa estudar. Eu tenho regras, obviamente, ligadas à infração, né, cometida, infração em âmbito penal, né, que possa ser cometida, né, que em direito nós dizemos infracional, né, o penal já seria para o adulto, o infracional para a criança. E, consequentemente, regras processuais, para explicar como tudo isso vai operacionalizar. Eu tenho nele a instituição do Conselho Tutelar, toda a estruturação do Conselho Tutelar está ali. Eu tenho nele a institucionalização das varas de infância e da juventude, né? Eu tenho nele ferramentas que foram destinadas ao Ministério Público, que é o órgão criado para representar a sociedade juridicamente, né, dentro da nossa estrutura de Estado. Então, veja, é uma lei extremamente rica, né, em termos de matéria, que complementa, na verdade, várias outras áreas como se fosse um coringa. É uma lei extremamente importante, tá? E aí, qual é a relevância disso tudo? Exatamente evitar o que vocês estão vendo na tela. Evitar que a criança seja exposta a uma situação de vulnerabilidade, evitar que essa criança tenha que trabalhar para poder sustentar a família, que ela não possa se alimentar devidamente, que ela não possa estudar devidamente, né? A relevância é exatamente fazer com que essa criança tenha a mesma oportunidade que uma criança de uma família mais abastada teria, né? Então, é um diploma legal que se garante, ao contrário das normas anteriores, garante igualdade entre as crianças. Então, o filho do rico não pode ser mais do que o filho do pobre, né? Isso é essencial, né, para a democracia e para o desenvolvimento do país. Críticas. Bom, essa é a parte pesada. O problema que existe no ECA, basicamente, é que muitas das pessoas o interpretam de forma errada. Por quê? Ele sempre está atrelado à parte criminal da coisa, né? A marginalização da coisa. Por quê? Muitas das medidas socioeducativas e dos processos atinentes a medidas socioeducativas estão lá, tá? Então, muito se discute a respeito, né, da necessidade de rever maioridade penal, do excesso de proteção que o ECA dá à criança ou ao adolescente, né, da diminuição do raio de ação de algumas pessoas, da família, né, por conta dessa proteção integral, tá? Então, há uma discussão muito grande, né, em muitos momentos até de abandonar um pouco o ECA, mas como vocês têm visto aqui na explanação que eu estou fazendo, ele não é só isso. Por exemplo, eu tenho no ECA crimes contra a criança e contra o adolescente, tá? Eu tenho muito mais matéria protetiva do que simplesmente matéria assecuratória, tá? O que isso vai nos mostrar? Que o embate que existe entre aqueles que defendem o ECA e aqueles que entendem que ele tem que mudar é exatamente no sentido de enrijecer um pouquinho mais o sistema, principalmente quando a gente fala de um menor, né, de uma criança, de um adolescente que tenha ali um problema infracional, né, que de alguma forma tenha debandado para o mundo do crime. Mas essa é uma parte pequena do ECA. Tá? A lei ela já protegeu e já salvou muitas crianças brasileiras, né? E como eu disse logo no início, é uma lei que é considerada uma das melhores do mundo. Então, ou seja, outros estudiosos, né, outros cientistas de direito já analisaram essa lei com mais cautela e não encontraram, até em países desenvolvidos, uma norma que seja tão boa, tão protetiva como é o ECA, tá? Então, é interessante que cada um possa fazer a sua leitura e, ao perceber que ele não é esse bicho de 7 cabeças, que reflita também se há essa necessidade mesmo de modificar alguma coisa, de endurecer ou de facilitar, porque
às vezes a gente fica muito no que o outro fala e a gente não vai atrás da fonte. E a lei não é em si tão ruim, né? E, consequentemente, cada um vai poder fazer o seu juízo, né, com muito mais propriedade, né, com muito mais profundidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Por que que eu, professor, por que que eu, diretor de escola, supervisor de ensino, preciso, de alguma maneira, conhecer o ECA, né? Lembre-se, muitas das pessoas enxergam o ECA como uma norma ligada ao direito penal, mas não é. E por que que precisa? Porque lá existem artigos específicos, inclusive, direcionados às instituições educacionais e aos professores. Eles mencionam, inclusive, o professor, tá? Então, é importantíssimo, né, que o professor tenha conhecimento, principalmente ali do artigo 1º ao 27 e de outras disposições que seguem ali na casa do artigo 50, né, na parte que trata de penalidades administrativas, de crimes contra criança e adolescente. Por quê? São os profissionais de educação que estão diretamente conectados a esse público, né? E veja, quando eu falo de um professor e de, especificamente, um diretor de escola, que seja, investido em cargo público, tá? É pior. Por quê? Quando você tem uma pessoa que exerce uma atividade pública, tá? Ele é a voz do Estado. Ele representa naquele momento o Estado. Então, qualquer omissão por parte dele em relação à criança e ao adolescente não é uma omissão simples do professor, da pessoa do professor, mas é uma omissão do Estado. Então a pena é um pouquinho mais pesada, tá? E aí eu tenho na tela para vocês o destaque do artigo 245, né? Que eu vou tomar a liberdade para fazer a leitura aqui para vocês. Deixar o médico, o professor, o responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, veja, eu estou falando aqui de gestão educacional, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, tá? Ou seja, se omitir em relação a uma situação grave, né, de maus tratos aqui em relação ao infanto juvenil, né, de uma forma tal. Eu tenho aqui, ó, é uma pena administrativa, tá? Pode ser condenada de 3 a 20 salários de referência, ou seja, pega teu salário do cargo, multiplica de 3 ou 20 vezes, aplicando-se em dobro se a pessoa já for reincidente. Então, assim, fica muito claro que o papel do professor é extremamente relevante dentro desse contexto e faz com que o ECA vire um livro de cabeceira, tenha uma exigência de virar um livro de cabeceira para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Novamente, eu sou Rodrigo Soares Pereira, advogado, atuo há mais de 20 anos aí defendendo profissionais de educação. Tem aí na tela meu contato, meu site, qualquer dúvida, sugestão, né, crítica, estou à disposição e é sempre um prazer poder contar aí, poder difundir conhecimento com vocês. Forte abraço e até mais!